Olá, boa tarde. É com prazer que começamos mais uma conferência do Grupo de Estudos Interdisciplinares em Ciências Sociais, o GEICS, e a conferência desse mês é intitulada Videojogos, História, Percursos, Sociedade e Percepções. Temos, dessa vez, dois convidados para participarem. Júlio, de Portugal, e Matheus, do Brasil. Estamos com uma pequeníssima dificuldade com a questão do áudio lá de Matheus, mas vamos tentar resolvendo pelo caminho, mas será possível. E, nesse meio tempo, vou apresentá-los rapidamente, mas é muito sucintamente, que apesar de jovens, já tem alguma bagagem para apresentar consolidada. Júlio Schus, acho que pronunciei correto, se não, desculpa aí, é licenciado e está fazendo mestrado em História no Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho e está desenvolvendo um projeto ligado, uma proposta ligada à história e videojogos, proposta de uma metodologia sobre simulações narrativas da realidade histórica. Durante sua apresentação, pode dar alguns caminhos nesse processo também. E Matheus Kereski, acho que pronunciei correto também, é graduado em psicologia pela Universidade Luterana do Brasil e tem algumas especializações e está fazendo outras especializações, das quais destaco neurociência, comportamento e psicopatologia pela Pontifícia Universidade Católica do Estado do Paraná, uma PUC, e uma pós em análise de comportamento aplicada ao autismo. Penso que a discussão sobre videojogos ou videogame, como dizemos aqui no Brasil, é extremamente importante por várias dimensões, sobretudo no ambiente virtual, né, em que vivemos cada vez mais, e essas simulações, esses simulacros de realidade que são trabalhados, como podem influenciar a esta realidade que nós estamos e como a nossa realidade também estimula e influencia os simulacros criados. Então, Júlia, agradeço desde já, desde sempre você estava disponível a participar e a palavra é com você. Fique à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou começar primeiro por partilhar a minha apresentação. Se houver algum problema de áudio ou alguma coisa, esteja à vontade para dizer. Deixa eu colocar isto assim. Pronto. Antes de mais, eu tinha apontado para fazer uma apresentação de máximo 25 minutos, eh, mas terá que ser para 20. E, portanto, vai aqui haver uma primeira parte que eu não vou dar tanto ênfase. Primeiro, antes de tudo, esta apresentação serve muito para demonstrar o que foi a dinâmica e os resultados do projeto LAN Party. Projeto esse que está baseado na proposta metodológica que tenho vindo a desenvolver. E sem demorar muito mais tempo, vou dar apenas uma explicação muito simples, muito prática de alguns conceitos de história que eu acho que são importantes para perceber esta nova realidade. A história enquanto ciência, eu aproveito aqui para apresentar dois autores, que uns já são mais conhecidos, talvez até os dois, que é Mark Bloch e José da Assunção Barros. Ambos autores trabalharam um pouco no seu tempo a ideia de história e qual é que é a validade da história enquanto ciência, que tipo de conhecimento produz. E Bloch apresenta em 1930 a ideia de história enquanto uma arte, enquanto uma ciência. Algo que é preciso ter uma sensibilidade, mas acima de tudo tem que ter métodos. E Barros continua, passado já 2010, etc., já há bastante tempo, também continua este tipo de ideias, no sentido de que a história, mesmo relacionando-se com outras disciplinas, é uma disciplina por si e temos que perceber aquilo que faz parte dela. Iniciei esta conversa para partir para a ideia dos conceitos de fonte e documento histórico, também conhecido como fontes primárias e secundárias. Fonte, trabalhado por outro autor, que está nas referências e está muito bem trabalhado. A ideia de fonte parte muito do que é algo que faz parte de um determinado tempo. Quer seja uma fonte escrita, quer, pode ser um documento escrito, pode ser uma pessoa, pode ser um material, pode ser um objeto. Qualquer coisa que faça parte de determinado tempo. E o dado histórico também foi trabalhado por este autor, depois no final do documento que eu refiro.
O dado histórico já refere-se a uma especificação da fonte, no sentido que é uma fonte que faz parte de uma série e que normalmente é trabalhada em termos quantitativos, ou seja, por exemplo, um registro de compra associado a outros registros de compra do mês. O documento é um conceito talvez mais complexo, tem a ver que não há algo que faz parte de determinado tempo, mas algo que fala de determinado tempo. E o mesmo autor precisa. Não há notícia histórica sem documentos. Pois, se dos factos históricos não forem registados documentos, ou gravados ou escritos, aqueles factos perdem-se. Todavia, a concepção do documento não se modificava, o seu conteúdo enriquecia-se. Esta última ideia parte para explicar que não é só o documento escrito, mas também o documento iconográfico, musical, etc. O próprio videojogo. Eu apresentei estes dois conceitos para que depois agora a minha apresentação da proposta faça mais sentido, especialmente na questão do rigor histórico. E antes de apresentar a proposta em si, vou só dar uma ideia muito geral de outros conceitos já relacionados com a ideia de jogo. Antes de mais, a ideia de Homo Ludens, que é o homem que brinca, desenvolvido por Ising em 1932. A ideia de um homem que aprende a brincar e a ideia de jogo, ou seja, que tento dizer de uma forma muito prática que o videojogo é um espaço interativo dentro do espaço digital. Aqui a palavra importante é interação com o meio, neste caso o meio digital. E, por outro lado, apresento também um pouco que é os problemas atuais da historiografia nos videojogos. Antes de mais, há um abismo disciplinar. Isto é preciso ser dito, que é para depois percebermos alguns dos problemas metodológicos da história do vídeo e dos videojogos. Ou seja, como abismo disciplinar, parte da ideia que tanto a história como as ciências da computação, que naturalmente criam videojogos, têm uma dificuldade em interlogar, em interdialogar uns com os outros. Isto tem depois de ser resolvido. Como é que uma ciência exata pode dialogar com uma ciência social? Por outro lado, dentro da própria historiografia, houve uma grande construção de ilhas. Ou seja, entre os próprios historiadores, eles definiram de tal forma e precisaram, tornaram tão individual a ideia de videojogos ou que fosse relacionado, que não há um diálogo mais aberto. Isto torna-se depois complicado de criar mais conhecimento. O que se transcreve um pouco na minha tentativa de criar uma proposta metodológica prática, rigorosa, mas que não se limitasse só a uma forma de pensar. Por fim, a ideia de conceito de simulação, que o Sérgio já falava e que é extremamente importante, que é um jogo também é uma simulação. No sentido que acaba, como posso-vos ler em inglês, simulate is to model a source system through a different system which maintains to somebody some behaviors of the original system. Isto é tipo de frase que é um autor muito relevante neste tipo de questão. Ou, uma forma talvez mais prática, que um sistema ou uma simulação é um sistema ou um conjunto de elementos relacionados entre si e, portanto, tem que ter regras e respectivos condicionantes. Mais do que isso, acaba por produzir múltiplos resultados segundo esses limites e, assim, problematizar a tal realidade que representa. Partindo para a própria proposta. Ui, peço desculpa. A minha ideia de análise de um videojogo, segundo a sua componente histórica, parte de três análises. Antes de mais, perceber o jogo enquanto fonte, ou seja, perceber quando, perceber o jogo no meio em que ele foi feito e quando, para depois fazer problematizar o jogo ou pensar o jogo naquilo que ele pretende representar como documento da história e assim perceber que tipo de fontes é que ele se baseia. De uma forma mais concreta, é perguntar ao videojogo por quem foi feito, onde e quando, que tipo de software foi usado. Isto é extremamente importante, que é perceber as limitações do game engine ou do software em que o jogo foi feito. Já dá abertura para o tipo de questões. Qual a intenção do autor? Também é outra questão muito importante. Percebamos logo assim quais é que são as ideias principais. A que fontes se refere? Esta é uma pergunta-chave para depois fazerem documentos, mas é já importante introduzir na fonte. Uma pergunta transitória. E, por fim, se o jogo foi modificado. Ou seja, se este jogo eh, teve alguma modificação para além do que o autor entendia. Chamados mods.
Por outro lado, a questão do videojogo enquanto documento, ou fonte secundária. Ou seja, onde e quando é que o jogo acontece, que grandes narrativas históricas é que estão presentes, quem é o personagem ou a instituição controlável. Para depois assim já começamos a conseguir perceber que tipo de regras ou condicionantes enquanto simulação é que estão presentes nesta representação do real. E depois, claro, em que é que se baseiam estas regras, estas condicionantes que constroem o jogo? Em que fontes e em que documentos da história? Parto agora para explicar um pouco o que foi a experiência da Lampard, introduzindo primeiro qual é que era a dinâmica da sessão, para depois explicar o contexto da criação do jogo em específico que foi usado, e depois do contexto histórico que esse jogo representava. A tal ideia de enquanto fonte e enquanto documento. Antes de tudo, a sessão, muito brevemente, era para ser no máximo 4 horas, com mais ou menos 3 horas de parte de jogo, e que as pessoas, antes da própria parte de jogo, tivessem uma contextualização histórica e um pouco de tutorial do jogo. Depois de jogarem as 3 horas, que houvesse 30 a 40 minutos de momento de partilhas e acabava a sessão. Mais tarde, as pessoas teriam um questionário para responder, de forma a ter dois tipos de resultados. Sobre o contexto do videojogo. O videojogo em questão, o This War of Mine, foi construído por um estúdio chamado 11-Bit Studios, com o objetivo de representar o contexto civil numa guerra, que fosse de forma realista e crua e que não glorificasse a guerra. E para chegar a esta forma, para conseguirem construir este tipo de jogo, os criadores do jogo basearam-se em sobreviventes dessa guerra, ou sobreviventes de uma guerra, neste caso, a guerra mais recente que eles conseguissem encontrar. Além disso, basearam-se em veteranos de guerra e nos próprias fontes locais, ou fontes físicas, contextos geográficos. A guerra em si, ou o contexto em si que eles escolheram foi o cerco de Sarajevo. Foi uma guerra que se deu em 92. Isto agora já é o contexto histórico em si. Ou, pronto. Eh, o contexto do cerco de Sarajevo, de forma muito, muito resumida, parte com a fragmentação da antiga Iugoslávia, como um regime comunista autónomo, em princípios de 90, e em que a Bósnia-Herzegovina entra neste movimento de fragmentação e pede a sua independência, em que houve um voto democrático, em que a maioria, as etnias maioritárias, decidiram criar a independência. E houve assim um movimento contra a reforma da minoria étnica, os bósnios sérvios, que procuraram cercar e cercaram hum, a Bósnia e, neste caso, principalmente a sua cidade estatal, Sarajevo. E é este o contexto do videojogo, é o cerco de Sarajevo. Vou agora apresentar um vídeo de 1 minuto que é o gameplay do jogo, dito assim, com algum comentário. Só- Deixa-me só fazer. Vou só rapidamente bloquear o meu som.
Apresento agora um pequeno trailer do que foi a experiência LAN Party. Por fim, já na parte final desta apresentação, eu vou falar um pouco dos resultados que tive na LAN Party, baseado na proposta metodológica que tenho vindo a desenvolver, em que primeiro apresento-vos das entrevistas, ou parte das entrevistas que foram referidas que foram ditas pelos participantes. Neste caso, fiquei angustiadíssimo a jogar este jogo. A partir de determinado momento, foi mesmo imersivo e angustiante, porque vejo as personagens a morrer, umas atrás das outras, e ponderava o imponderável sempre a acontecer, não é? E outra participante referiu: eu já estou muito desensibilizada, porque já joguei muitos jogos em circunstâncias parecidas. Muitos jogos, muitos jogos de terror, jogos de sobrevivência como o Fallout. No entanto, após dar o contexto histórico, sinto que acaba por impactar mais. Por saber que, claro que todos temos noção do que se passa no mundo e do que se passa, mas fazerem um jogo baseado e tão à regra daquilo que aconteceu, de certa forma, sim, impacta mais. E esta participante depois também acabou por referir no inquérito escrito, perguntava-me o porquê de não existir um botão que me permitisse avançar um pouco no tempo. E sentindo que aborrecido enquanto esperava pela hora de sair para procurar recursos. No entanto, acabei por me aperceber que, em contexto de guerra, esses momentos de tédio são os mais valorizados pelas vítimas. Ou seja, aqui há uma ideia de que inicialmente as pessoas imer- tiveram uma imersão enquanto jogadores e depois sim tiveram uma imersão enquanto pessoas ou personagens daquela realidade. Uma outra ideia interessante é o videojogo enquanto meio do conhecimento. E aqui vai haver duas sub-ideias, ou da, pronto. E disse o quarto participante. Porque nós vemos muitas vezes, por exemplo, em literatura e outros tipos de artes, como cinema, nós vivemos dentro de um conflito ou de um momento marcante da história. Nós vemos a história de outra pessoa a desenrolar-se. Eu acho que o facto de nos ser dada na mão a possibilidade de escolha naqueles momentos, o jogo não nos julga ou não nos censura por ela, se calhar os personagens dentro do jogo, mas isso é porque elas são pessoas em si, no seu contexto, mas o jogo deixa-nos ser o vilão que nós quisermos ser. E outro personagem também, outra participante também referiu. Eu acho que o elemento da pessoa é mesmo muito importante em relação a tudo o resto. Eu acho que isto aqui demonstra que melhor como as pessoas reagiriam a este tipo de coisas. Porque eu, no meu contexto moral, não estou ok com matar ninguém. Mas se passarmos, se calhar, por um contexto de guerra, já fico mais ok. Mas, mesmo assim, não me vou sentir ok por causa da minha experiência de vida passada. E, de novo, o quarto participante, já no inquérito, eh,
complexificou a ideia. O facto de não podermos sair do dia por causa dos snipers e temos de sair à noite para vasculhar ou até mesmo roubar outras casas e ao mesmo tempo evitar que sejamos roubados, tendo que lidar com o emocional das nossas personagens, nutrição e procurar soluções para possibilitar o esquema de ter pessoas sempre a sair de noite ou outro a defender a casa e outro a dormir, fazendo uma espécie de ciclo entre as personagens. Ou seja, percebemos aqui duas ideias. Por um lado, as pessoas foram capazes de, e até já posso introduzir o próximo slide, mas, por um lado, enquanto a primeira ideia dava uma ideia de que há uma imersão inicial do jogador enquanto jogador e depois enquanto personagem do jogo, esta segunda quantidade de entradas demonstra que houve uma problematização da realidade histórica de forma pessoal, eles enquanto jogadores ou indivíduos daquele jogo, e também contextual, eles foram capazes de interligar a sua experiência pessoal ao contexto histórico que conheciam, problematizá-lo e expandi-lo dessa forma. Por outro lado, que ainda foi mais interessante, foi a questão de, enquanto simulação, eles conseguiram compreender os conceitos e dividir os conceitos nas suas variações. Ou seja, olhar para o conceito de guerra, que aqui não pude dar tantos exemplos por uma questão de tempo, mas já se percebia nas últimas entradas, olhar para o conceito de guerra e perceber guerra enquanto condição de civil, condição de militar, hum, fome, destruição de edifícios, todas as coisas que podemos associar à guerra. A mesma questão com o cerco de Sarajevo. Por fim, gostaria só de introduzir a questão que é o que é que isto pode trazer à sociedade e à ideia, ou quase esta ideia das humanidades digitais. Obrigado. Muito obrigado, Júlio. É, eu vou fazer o seguinte, vou passar a fala para Matheus e no final nós recolhemos as perguntas como um todo, certo? E aí respondemos de forma coletiva, acho que fica melhor. Matheus, muito obrigado pelo aceite. Agora é com você. Nos ouve bem agora? Agora escuto sim, obrigado. Sim. Então, eu sou o Matheus, né, sou psicólogo. Atualmente eu atuo com crianças e adolescentes, né, com transtorno de espectro autista e também eu atuo numa unidade básica de saúde, onde eu atendo muitas crianças e adolescentes com transtornos de ansiedade, depressão e alguns desses transtornos estão ligados ao uso excessivo, então, da internet, do celular, dos jogos eletrônicos, né? Que foi o tema, então, do meu artigo, né? Então, assim, os jogos, eles foram criados, assim, pelo menos o primeiro registro, Tennis for Two, né, de 1958, que foi um dos primeiros. Uns falam que foi o primeiro jogo, outros falam que tiveram outros, porque nessa época tiveram muitos clones, né, de jogos. E só que isso veio se desenvolvendo com o tempo, daí a partir da década de 70, ali mais ou menos, começou a se popularizar os jogos, onde surgiram então outras empresas, né, como a Atari, né, depois a Nintendo, claro que é mais antiga, mas entrou no mundo dos consoles, né, lançando então o Nintendinho, né, o Nintendo 8 bits. E isso começou a se tornar mais comum, então, na vida das pessoas, né? Passando a se tornar um lazer mais comum. Ah, com isso, então, as pessoas começaram, né? As crianças e os adolescentes começaram a substituir, né? As atividades que elas brincavam antes pelos jogos. E só então, a partir da popularização da internet, ah, depois da década de 90, né? Apesar da internet ter sido criada na década de 60 pelos americanos, né, pelo exército americano, só se popularizou, na verdade, começou a se popularizar na década de 90. E a partir dessa década, os estudiosos, então, já começaram
tentar associar a internet com algum tipo de vício, né, com alguns jogos, e tentaram ali por volta de 1997 a colocar um diagnóstico assim como um possível novo transtorno, né, que por volta de 1999 saiu o DSM-4, que é o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, né, que é por onde os psicólogos e os psiquiatras se baseiam para dar o diagnóstico, né, que é feito pela Associação Americana de Psiquiatria, só que não foi incluso, né, nesse DSM-4. Daí, em 2013, quando saiu o DSM-5, eles então incluíram, né, então o transtorno, deixa eu só dar uma olhadinha aqui para mim não falar errado, mas é o transtorno do jogo pela internet. Porque assim, eles sempre associaram assim o transtorno do jogo pela internet, né? Sempre relacionado aos jogos online. Então, com isso começaram a surgir então mais pesquisas, né? Quando que o uso deixa de ser recreativo, pela diversão e passa a ser um transtorno, né? Uma dificuldade, na vida dessa pessoa. E assim, hoje em dia, com os celulares, né, os smartphones, no caso, os tablets, o acesso muito fácil. ah, É fácil a gente perceber, assim, a gente sai na rua, todo mundo praticamente com o celular na mão, as crianças no shopping, em restaurantes, com celulares, assistindo algum desenho, né, ou jogando algum jogo. E a gente não vê só isso com crianças, a gente vê bastante adolescentes e também pessoas adultas, né? Ah, assim, só alguns dados assim que eu tenho aqui é que ah, no ano assim de 2022, a população mundial basicamente assim 7,8, 7,9 bilhões de pessoas, 5,20 bilhões assim de pessoas têm acesso aos celulares, né? Então isso dá 6 em cada 10 pessoas acessam à internet, né? Então isso é um número bem grande, né? E assim, o tempo que essas pessoas se prendem, né, na internet ou em algum jogo, a média mundial, assim, que as pessoas ficam na internet por dia é de 6 horas e 58 minutos, mexendo em telas, né? Aqui no Brasil, a média é bem maior. A média aqui no Brasil é de 10 horas e 19 minutos, né? Comparado à média mundial, que é 6,58 minutos. Em Portugal, né, a média é de 7 horas e 56 minutos, né? Então é bem, talvez assustador, assim, perceber o quanto tempo a gente fica olhando para uma tela de telefone, né, ou de computador, ou videogame, o que for. Se a gente somar e dividir, no caso, esse número por tempo ali, né, no Brasil, dá 110 dias, ou seja, a gente passa 4 meses do ano só olhando para uma tela. Então isso acaba trazendo algumas implicações, né? Ah, por exemplo, as crianças hoje em dia, até os 18 anos, mais ou menos, elas vão ter ficado na internet, né? Navegado na internet durante 10 mil horas e jogando algum jogo 20 mil horas, né? Isso está causando, assim, muitos transtornos de ansiedade nas crianças. Elas não têm mais paciência, né? Elas querem gratificação imediata, né? E isso a indústria, tanto da internet, né? Lá do Vale do Silício, quanto as desenvolvedoras de jogos, né? Elas estudam muito essa questão comportamental, né? Elas estão utilizando da psicologia comportamental
a psicologia do Skinner, principalmente da recompensa, para prender mais os usuários, né? Então, num jogo, por exemplo, mesmo que a pessoa perca no jogo, ela ganha alguma gratificação. A gente vê isso muito nos jogos online, né? Então, por exemplo, Fortnite, ah, Roblox, o joguinho que é mais popular agora nos smartphones, né? Mesmo elas perdendo, elas ganham alguma coisa, ganham alguma recompensa. Isso faz com que elas fiquem mais tempo dentro do jogo e, consequentemente, isso vai causando algumas dificuldades para ela no futuro, né? Como os transtornos de ansiedade. E, assim, as crianças, o nosso cérebro, por exemplo, ele se desenvolve até os 25 anos, mais ou menos, assim, que é a parte frontal do nosso cérebro, né? O córtex pré-frontal, que é onde ah, é nosso pensamento lógico, né? Por exemplo, enquanto eu vou falando, vocês vão pensando em alguma coisa, isso tudo faz parte do nosso córtex pré-frontal, porque o nosso cérebro desenvolve de trás para frente. Então, o amadurecimento dele é por volta dos 25 anos, assim. E no córtex pré-frontal é onde a gente tem o nosso freio comportamental, né? O controle executivo, as funções executivas. Por exemplo, se eu estiver andando na rua e não tiver ninguém na rua, eu posso acelerar o carro? Um cérebro de uma pessoa adulta vai dizer que não, né? Isso pode acontecer algum acidente ou causar alguma coisa. É um risco de vida, né? Isso que o nosso freio comportamental faz, o nosso córtex pré-frontal. O que nas crianças e nos adolescentes não está maduro nessa parte. Então, eles vão desenvolver a partir dos 25 anos. Então, não adianta, por exemplo, uma família, né, uma mãe, um pai, falar para uma criança não jogar no jogo ou não fazer certas atividades. A criança ela vai fazer, né? Então, isso que a gente vai estudando, né? Vai analisando. Claro que eu, de certa forma, assim, não sou contra, né, nenhum tipo de jogo, né? Eu sei que hoje em dia é um passatempo bem comum e só que cai de novo sobre a questão familiar, assim. A família tem que saber dosar o tempo, né, de cada atividade. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde fala que 6% da população mundial tem algum tipo de dependência na internet ou jogos, né? Isso dá em torno de quase 500 milhões de pessoas no mundo. Esse número é maior do que o número de pessoas com transtorno de depressão, por exemplo, que é em torno de 264 milhões. Então a gente tem que cuidar bastante disso. Ninguém é contra ou a favor do uso. Só a gente precisa, então, utilizar de forma inteligente as telas, né? E não deixar faltar a questão humana. Tem uma frase assim da Sherry Turkle que eu gosto bastante, né, que ela fala: a tecnologia entra na vida de uma pessoa quando as relações humanas não ocupam o seu devido lugar, né? Então, é isso assim para me falar dessa questão assim dos jogos e acho que o que eu tinha para falar era mais nessas questões assim do cuidado com o uso, né, saber dosar e seguimos no futuro, vamos ver o que acontece. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado. Vou deixar, como sempre, as perguntas podem ir surgindo, a gente vai colocando. Tenho alguns comentários bem rapidinhos para fazer, é, que é o seguinte, a ambos, certo? A gente vai respondendo aí na medida que for chegando. É, o virtual pode ser um instrumento associado, não é? Associado à realidade, pode ser como um instrumento de lazer,
não necessariamente uma. E aí passa a ser o aspecto doentio, né? Quando ele ultrapassa o limite do lazer e passa a causar um nível de dependência ao ponto de ser, por vezes, asfixiante, não é? Uma fuga dessa Isso. realidade. Ao mesmo tempo, e penso que entra mais nessa linha, o trabalho que Júlio apresentou é de envolvimento dessas pessoas numa simulação de um caso, não é? Ou casos específicos, no caso, a guerra da Bósnia, como foi que isso foi operacionalizado. Fazer parte da guerra, a instrumentalização do processo, como, enquanto estudantes ou partícipes da história, ou curiosos e curiosas desse processo, como é que isso se dá, já que, em algumas realidades, essa realidade, de fato, não está ocorrendo, não é? Então, como dosar, e penso que essa mensagem de Mateus é interessante, no sentido de que dosar essa realidade, o papel da família, sobretudo na primeira infância, não é? No sentido de observar realmente, de que não seja essa fuga, como eu mencionei, a ida dessa criança e ou adolescente para esse outro espaço. Nas pesquisas que, por acaso, você já está tendo resultado, Júlio, eu não sei se eu entendi bem uma das respostas, eu não sei se foi do inquérito da entrevista, já perdi nisso, de uma pessoa que falou assim, do fazer parte da guerra. Eu não sei se esse fazer parte eu interpretaria como uma curiosidade ou assim, o freio moral no jogo ele pode ser rompido, não é? Tem aquela série de vídeos do Black Mirror, que tem até o filme que é interativo, não é? E quando eu fui assisti-lo, eu coloquei já na minha cabeça, todas as piores possíveis respostas eu darei. Em uma hora do vídeo, o comentário diz assim, desligue, você é doente. Quer dizer, eu fui pior, se você chegasse naquela questão, né? E depois fui assistir como bom, aí você é bonzinho demais, então tem essa dimensão, enfim, se puderem comentar, aí não sei se primeiro Júlio, depois Matheus, enfim, tanto faz. Talvez possa comentar primeiro. Perguntaste-me sobre a questão da participação numa realidade que já passou ou fantástica, não é? Do fictício, e a questão do freio moral. A questão da participação na realidade é sempre possível. Nós não podemos pensar a simulação como aquela realidade, mas já uma realidade autónoma em si. O que é que eu quero dizer? Que quando se tenta simular o passado, aquilo não é verdadeiramente o passado. É uma representação de algo, é uma representação de uma realidade, não a realidade em si. Acho que é a forma mais prática de o dizer. Em relação ao freio moral, uma questão muito interessante que isso aconteceu. Nos vários participantes, e isso era uma questão que eles metiam às vezes em causa, depende da pessoa, da personalidade da pessoa e, acima de tudo, como é que ela reage àquela realidade. Ou seja, que tipo de condições é que está a passar no jogo e o que é que ela precisa para sobreviver ou para ter um mínimo de, neste caso, no contexto do jogo, o que é que ela precisa para sobreviver. Ou seja, é possível que seja corrompido o freio moral da pessoa naquela experiência. E isso também é bom, por uma questão, ou também pode ser interessante, que obriga a pessoa a repensar talvez os seus compassos morais e tornar-se talvez uma pessoa com mais bagagem. Uh, mas é possível sempre corromper ou não. Só uma coisa, a pessoa pode sempre sair, não é? Pode sempre parar o jogo. A questão assim igual eu estava comentando, né, do freio moral ali, ele vai desenvolver mesmo a partir dos 25 anos, assim, né? Claro que a família influencia muito em todo o desenvolvimento da pessoa, principalmente na base, ali no início, né? Então, onde vai se formando a personalidade do sujeito. Então, a família, ela sempre precisa estar de olho, né? E, e visualizando o que que a criança ou adolescente está olhando, né, tanto na internet quanto nos jogos, tanto que os jogos têm as classificações indicativas, né? Ah, e assim, a gente também fala sobre a questão de tempo de tela, né, que
uma criança, por exemplo, até os 2 anos não deve, fazer alguma, receber um aparelho de telefone, né, um dispositivo móvel, porque isso também influencia na questão da fala. Isso dificulta ela desenvolver a fala até os 2 anos, daí depois dos 2 anos até os 6, a gente recomenda 1 hora de tela por dia, e assim vai subindo, né, naturalmente, né, dos 6 aos 12, 2 horas, e depois é cuidar a questão de faixa etária, e para ir desenvolvendo a pessoa. Mas é isso, eu acho, a resposta. Certo, e fiquei com outra questão, e essa é mais voltada ao trabalho de Júlio, que é o seguinte: essa simulação ela pode ser estendida a outros tantos cenários possíveis, não só no sentido de guerra, mas eu posso simular, sei lá, construção de cidades, trabalhar na parte arqueológica, ir para a questão antropológica, experienciar culturas distintas, mas esses jogos por si só, o uso da rede, quando no teu trabalho, eu não sei se está levando em consideração também, não sei se é essa dimensão, se praticamente isso pode aumentar a participação ou o envolvimento de estudantes nas aulas de história, necessariamente na escola, se isso pode ser um estímulo ou uma tentativa de atrair mais jovens a um modelo de história um pouco é, mais voltada à realidade deles, né? A gente está competindo, eu digo isso porque eu sou professor de história. Nós competimos com o mundo virtual o tempo todo. A maior discussão em sala de aula agora, pelo menos no meu caso, é desliga o telefone e presta atenção na aula. Né? Eu vou competir com terabytes de informação que vão existir na rede e os gigas que eles estão dispostos a consumir naquele horário de aula, né? Ou então, sei lá, eu menciono que existe uma foto, tal coisa, eles acham a foto imediatamente está aqui, pronto, tá? Então, assim, há uma interação, há um envolvimento, mas também, não sei se essa perspectiva entrou também em sua pesquisa. Então, em parte, o exemplo, antes de mais, o exemplo daquele jogo de guerra foi por mais uma questão de ser um contexto próximo e que fosse Uhum, bem construído. Podíamos também pegar em ficção, mas eles iam precisar de mais tempo para perceber. Porque a ficção também é baseada na realidade, portanto, sim, podemos fazer esse tipo de desconstrução. Perguntaste-me, depois, além disso, de como, porque ainda foi uma pergunta bastante complexa e muito interessante, que depois do tal envolvimento, sim, eu acho que antes de mais temos de pensar o tipo de jogo que estamos a envolver. Se o jogo for construído para agarrar o jogador e para o prender, pode não ser um jogo, em princípio, que tenha maior consideração pelo jogador em si, né? Isto são sempre questões complexas que também que o Mateus falou, e é verdade, há certos tipos de jogos que vemos que já roçam o não ético. Isto é complexo. Eu não trabalhei muito sobre o online, trabalhei só quase jogos offline, mas também fiz uhum, referência aos jogos online ou às comunidades que se criavam. E a questão interessante é, há muitos exemplos de construções de jogos online que não só criam a sua própria história, como criam também, problematizam a história em si. Olham para um conceito, mesmo não sendo historiadores, e começam a desenvolver. Isto eu vi ao longo de vários anos e em várias posições de jogos, os tais jogos online, nas suas formas diversificadas. Quer fossem problematizar o contexto histórico em que o jogo se baseasse, quer fosse ideias que pegava. Por exemplo, o misticismo medieval, uh, Uhum. conceitos contemporâneos, de cidade. Estou-me a lembrar de, por exemplo, os jogos de o Civilizations ou os jogos de Age sim, of Empires. uhum, Uh, há várias formas de jogos, há vários formatos. Não se tem que ser só referidos a guerras. Não foi tal, foi só sim, o exemplo mais prático. Porque há jogos em primeira pessoa, há jogos em terceira pessoa. Há jogos que não é uma questão de sobrevivência, mas nem é uma questão de competitividade, mas de cooperação. Por isso, o que importa é perceber as tais regras do jogo, como enunciei na apresentação. Isso é muito uhum, importante. Dá-nos uma ideia mais clara que tipo de simulação é que é. Por fim, para os passos de aprendizagem e também de problematizar o conhecimento, ou até produzir novo conhecimento,
pode ser muito interessante, mas também tem que ter alguns limites. Isto é um problema que vai para além do jogo, é da própria simulação, que é até que ponto é que a simulação não consome ou consome o investigador, a pessoa que está dentro da simulação já não consegue parar, já não sabe quando é que deve parar a simulação, Uhum, ou por outro lado, a própria simulação simplesmente cresce de uma forma tão complexa que a pessoa não consegue entender. Parece que são dois problemas semelhantes, mas ou é o investigador que é consumido, ou a simulação fica demasiado complexa para o seu propósito inicial e perde sentido. E são questões uhum, interessantes. Por fim, talvez só para o espaço de aprendizagem, é a tal ideia de construção, desconstrução de conceitos, como eles conseguem ser fragmentados ou repartidos em várias fases. E este tipo de conhecimento, que não é de um livro, não é de um filme, que é a pessoa experienciar aquele conhecimento no seu contexto, tanto a nível pessoal como inserida no tal contexto. E muito interessante. Responderia assim. certo, gostei da resposta, fiquei imaginando aqui algumas coisas, o quanto há uma certa, como é que eu posso dizer isso? Uma certa ignorância com relação ao tema, de forma geral, e que é coisa de adolescente, é coisa de, que não faz parte de, no todo. É uma indústria multibilionária que movimenta um capital muito mais que significativo, ele é marcante em várias economias. É algo que envolve propaganda, história, design, quer dizer, várias áreas do conhecimento. É uma área, como os dados que foram trazidos, não é, por Matheus, que vai trazendo e vai levando um grupo considerável de população, né, um volume populacional enorme, para além da dependência, sei lá, a mudança no uso da memória, pelo uso frequente da memória artificial, né, o não recorrer à memória completa, mas a memória artificial pelo uso da agenda, por exemplo, no caso dos smartphones, e o quanto isso tem que fazer mais parte das análises e participação da academia como um todo, em várias áreas. Né? Eu acho que aqui há duas falas que são complementares, né? Uma que desenvolve e traz essa pesquisa de fato de como se coloca, e a outra que traz os problemas e implicações que isso pode acarretar nesse uso excessivo e o quanto isso está associado cada vez mais à nossa dinâmica de cotidiano, né? Nós estamos inseridos completamente nesse cotidiano, como eu disse, sou professor, dou aula a adolescentes, e o quanto é complexo lidar com a atenção desses jovens nesse imediatismo que Matheus trouxe novamente, né? De ser recompensado frequentemente, eu só faço isso se tiver isso, se aquilo outro. Então, aí há um cenário de descrição familiar, sociológica, entre outras questões. Até um dado que eu acho curioso, aquele joguinho do dinossauro que fica pulando quando a internet cai eventualmente. O Brasil, durante muito tempo, era campeão mundial daquilo. É uma marca que a internet era de péssima qualidade, não é? Então, trazer essas informações, quanto de conhecimento não se vem por aí. Eu só lamento que tenhamos tão pouco tempo para discutir, mas fica sempre o canal aberto para eventualmente trazermos mais discussões. Desde já agradeço a participação de vocês e deixo para as considerações finais. Muito obrigado. Obrigado. Para a próxima conferência, peço para que fiquem atentos e atentas aos canais de comunicação do grupo, do Jeix, arroba Jeix Minho, e mais uma vez agradeço a participação de todos e todas. Obrigado.